Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre será que é possível separar autor de obra? Pra quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Silva, eu sou jornalista apaixonada por livros e volta e meia eu apareço aqui neste canal para falar um pouquinho sobre literatura e sobre outros assuntos também, então se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você gostou, está gostando desse conteúdo aqui, você me ajuda muito deixando o like. Voltando ao tema do vídeo de hoje, eu li recentemente um livro e foi ele que me trouxe a vontade de falar sobre esse assunto aqui no canal com vocês. Estou falando do livro A Pata da Gazela, de José de Alencar. Bem, se você gosta de literatura brasileira, mas até mesmo se não gosta, com certeza já ouviu falar das suas obras super importantes para a literatura nacional. Entre elas, a gente pode citar as mais famosas, que seriam Iracema, Senhora, O Guarani, entre outros livros que fazem parte e ajudam a contar a história do Brasil, do povo brasileiro. José de Alencar, inclusive, é considerado um dos autores que mais bem conseguiu representar a essência do povo brasileiro em seus livros. Mas então onde é que tá a polêmica nisso tudo, né? É que José de Alencar era um autor que tinha uma história um tanto quanto conturbada, assim, como se diz, né? Um passado meio duvidoso. Por exemplo, você sabia que José de Alencar tinha ali várias profissões, entre elas ele era jornalista também, então, e José de Alencar também foi um político brasileiro. E a maior polêmica sobre esse autor vem disso, porque durante a época em que ele tinha forte influência política, foi a mesma época em que começou o debate sobre a abolição da escravidão no Brasil. E, pasmem para você que gosta dos livros do autor, José de Alencar, ele era contra a abolição e ele era a favor do mantimento do regime escravocrata que existia na época. E isso não é só a história que o povo conta, existem cartas que foram encontradas e publicadas muitos anos depois da morte do autor, em que provam sim esse pensamento dele, cartas que o próprio José de Alencar escreveu a próprio punho e enviou para Dom Pedro II lá em Portugal, dando os argumentos dele de por que abolir a escravidão não era uma boa ideia, isso atrapalharia o Brasil tanto culturalmente quanto economicamente. Aí ele traz uma lista de motivos. Agora eu vou trazer para vocês um outro autor que eu nunca li nenhum livro dele, mas conheço alguns, inclusive a história mais famosa deles todo brasileiro conhece. Eu estou falando da polêmica que envolve o nome de Monteiro Lobato e as suas obras. É claro que você já ouviu falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é mesmo? Mas você sabia que o autor, né, a pessoa que imaginou, idealizou essa obra, voltada inclusive para o público infantil, que é lido nas escolas até hoje, era alguém também de passado bem duvidoso e questionável? Historiadores afirmam que Monteiro Lobato era um homem racista. Mas a maior polêmica envolvendo o autor aconteceu no ano de 2010, quando denúncias foram feitas a respeito de conteúdo racista em livros infantis, principalmente no livro Caçadas de Pedrinho. Depois de muita discussão, lá em 2010, o MEC acabou recomendando que o livro continuasse no Programa Nacional Biblioteca da Escola, com uma ressalva de que cabia ao professor decidir quando utilizar esse livro com os alunos, desde que tivesse certeza de que as crianças ali já teriam um certo entendimento. Mas esse livro ele vai trazer frases problemáticas, principalmente com respeito à personagem da tia Anastácia. Por isso que essa discussão, ela tem dois lados. O lado das pessoas que acreditam que esses livros eles não devem ser retirados das escolas ou não devem ser restritos, né, do acesso ao público, afinal, foram escritos em uma época diferente, em um contexto diferente, fazem parte da história, principalmente da história literária do nosso país, de um autor sim que teve muita relevância, e se seus livros e suas obras fizeram tanto sucesso, ele com certeza tem os seus méritos. Mas, por outro lado, também há quem defenda que deixar esse conteúdo sem nenhum tipo de nota, fazendo uma ressalva nesses conteúdos, pode sim influenciar as crianças que leem esses livros a pensarem que o que está escrito ali é algo sim correto, é algo a ser considerado. E isso não acontece só com autores brasileiros não, viu? Achei interessante trazer esses clássicos de literatura do Brasil, porque tá mais próximo aqui da nossa realidade, da maioria das pessoas, né? Principalmente porque são livros que estão nas escolas e todos podem ter acesso, mas existem autores consagrados
como Shakespeare, como Dostoiévski, como o próprio autor de Alice no País das Maravilhas, autores contemporâneos que já se envolveram também em diversas polêmicas, e sempre surge essa discussão. Será que dá para separar a obra do autor? Por isso eu fiz esse vídeo para trazer essa reflexão, para saber se você já pensou sobre isso, se você costuma pesquisar aí sobre os autores que você lê, se isso é importante ou não para você na hora de escolher uma história. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se para você dá para separar, se para você não dá para separar. Eu quero muito saber sua opinião sobre esse assunto. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, a gente se vê num próximo e não esquece, por favor, de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo, tá? Muito obrigada, um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!